dia, irmãos, graça e paz. Bom dia para quem está aqui e para quem está em casa também. Que o Senhor Jesus seja com cada um de nós nesta manhã. Como é bom louvar ao Senhor. Hoje o nosso culto um pouquinho diferente, né? Os nossos, como diria meu amiguinho Arthur, os nossos musiqueiros hoje não podem estar conosco. Mas nem por isso deixaremos de louvar a Deus, através das nossas canções, né? Como é bom nesse tempo nós termos a internet, nesse tempo nós temos toda essa tecnologia que podemos adorar a Deus dessa mesma forma, né? Que o Senhor nos abençoe assim nesta manhã. Eu queria estar compartilhando com os irmãos o Salmo de número 128. Salmo 128. Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Haja paz na casa de cada um de nós. Eu gosto muito, eu gosto de ler o Salmo 127 e a continuação nesse 128, porque são promessas do Senhor e algumas dessas promessas a gente já viu se cumprir nas nossas vidas. E a gente entende a importância de temer ao Senhor. Quando somos obedientes, quando vivemos debaixo da graça do Senhor, nós conseguimos ser abençoados em todas as áreas das nossas vidas. Muitas pessoas acham que bênção é você ser próspero, é você simplesmente ter dinheiro, você ter uma casa boa, um carro bom. Bênção, queridos, é você poder viver debaixo da graça do Senhor. Ontem nós tivemos um culto bem abençoado lá na Igreja Batista do Taquaral, onde a Tati quis fazer um culto de ação de graças com toda a família dela que é lá, de lá, né? Porque Deus curou ela do Covid, né? Ela queria testemunhar isso e foi um culto muito abençoado. Eu tive a honra de ministrar naquele culto. E eu falei sobre essa graça do Senhor sobre nossas vidas. E que se nós não vivermos debaixo da graça e misericórdia do Senhor, não tem sentido a nossa vida. Que por tanto amor, Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Mas não é pela morte de Jesus, não é por força de homens, mas é pela graça que hoje nós estamos aqui. É pela graça derramada, é pelo Espírito Santo que está no coração de cada um de nós. Muitas vezes nós esquecemos que vivemos debaixo da graça de Deus, esquecemos que Deus vê todas as coisas e que Deus cuida de nós. E ontem eu ministrei sobre Maria e eu disse, o anjo chegou e ele disse para Maria: salve, agraciada de Deus. Se o anjo chegasse aqui hoje para você, e aqui eu li no começo que é feliz o homem que teme o Senhor, e nós dissemos que nós somos felizes porque tememos ao Senhor. Mas ele diria para você: salve, agraciada do Senhor. Se você está aqui hoje, se você está em casa assistindo, é porque você recebeu essa graça de Deus. Porque Deus olhou para a tua vida e Ele disse: tu és agraciado meu, tu és bendito. Deus quer te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. E eu sempre louvo ao Senhor porque nós já podemos ver o que fala lá no versículo 6. Veja os filhos dos teus filhos. Nós já conseguimos ver as nossas netas. É bênção do Senhor, é graça do Senhor nas nossas vidas. Quantas pessoas sobreviveram ao Covid nesse tempo todo? Nós temos que louvar a Deus porque não ficamos doentes, porque estamos aqui com saúde e podemos adorar a Deus. Como é abençoado o homem que tem os seus filhos nos caminhos do Senhor.
Como é abençoada a pessoa que tem um trabalho, tem uma casa e consegue olhar para frente e dizer: eu fui agraciado pelo Senhor. Muitos de nós, muitas vezes não vemos as bênçãos de Deus no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque não deixamos Jesus entrar na nossa casa, Jesus nos curar. E na quinta-feira, quando o Rosemar está falando sobre as casas que Jesus entrou, na quinta passada fui eu que ministrei, e a casa que eu falei, eu estou falando para as crianças também, era a casa de Pedro. E quando Jesus foi na casa de Pedro, ele levou cura, porque a sogra de Pedro estava enferma. E nós precisamos dessa cura de Jesus todos os dias nas nossas vidas, em todos os segmentos das nossas vidas. Muitas vezes nós achamos que essa cura é só porque estamos doentes fisicamente. Se nós estamos com alguma doença, nós oramos e pedimos que Deus cure. Mas a nossa cura precisa ser dia a dia. A nossa restauração precisa ser dia a dia, o tempo todo, para que o dia que Jesus nos chamar, nós possamos estar bem para chegar a Ele. E esse dia vai ser maravilhoso. E nós temos que orar todos os dias por nós e pelas pessoas. E nós temos que principalmente falar desse Jesus. Esse Jesus que cura, que cuida e que nos ama. Antes de começar o culto, nós comentávamos com o Edson sobre todos esses acidentes que estão dando ao nosso redor aqui, né? Vocês viram quantos acidentes estão dando, principalmente ali na entrada de Mafra? Está todo dia morrendo alguém ali num acidente. É muito triste isso. E mais triste ainda, não é morrer. Porque Paulo diz que viver é bom e morrer é lucro. Mas para quem tem Jesus no coração, precisamos falar de Jesus. Porque é triste ver pessoas saindo da sua casa e não voltando. É muito triste. E a gente vê que esses acidentes parecem assim, que é tão terrível que até os carros são destruídos de uma maneira assim que você olha, como que o carro conseguiu ficar assim? O inimigo, ele está ao derredor, tragando quem ele possa levar. Vamos clamar ao Senhor, vamos orar com misericórdia para aquelas pessoas que não conhecem Jesus e vamos falar de Jesus para essas pessoas. Vamos mostrar Jesus através das nossas vidas. E o Senhor vai nos abençoar. Desde esse ano, Ele vai nos abençoar na nossa casa. Ele vai fazer você prosperar todos os dias da tua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos e engrandecemos o teu nome. Nós queremos dizer, Deus, que nós não somos nada, mas que tu pode todas as coisas. Nós queremos te louvar, Senhor, porque tu és grande, tu és poderoso e que tu nos resgatastes um dia, Deus, e hoje podemos estar aqui para o teu louvor e para a tua adoração. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e principalmente, Deus, quebra os nossos corações. Que possamos deixar as nossas vidas de lado e viver a tua vida. Porque a tua morte, Deus, trouxe a vida eterna para nós. E nós somos gratos por isso. Nos abençoa nesta manhã, Senhor Deus. Usa o pastor para falar a tua palavra aos nossos corações. E que possamos realmente sermos a cada dia diferentes. Pai, eu oro para aquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Pai, eu te peço que repreenda, Deus, todos esses acidentes tão terríveis que estejam acontecendo, Jesus. Olha para o teu povo, Deus, tenha misericórdia do teu povo, Senhor Jesus. E nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós colocaremos agora mais uma canção, né? E durante essa canção, quem trouxe seus dízimos e ofertas vai poder estar trazendo ao altar, porque nós o adoramos com o nosso corpo, com as nossas vozes, e também adoramos ao Senhor com tudo aquilo que Ele tem nos dado no nosso dia a dia.
Bom dia, amados, paz e graça. Como é bom a gente poder estar novamente aqui nesse domingo pela manhã. Que Deus possa te abençoar, te honrar pelo teu cuidado, pela tua vida de devoção ao nosso Deus. Sabemos que somente nele nós temos a confiança e essa perseverança de viver o sobrenatural de Cristo a cada dia. Nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus. Mas muitas vezes a gente leva Deus na brincadeira. Você já parou para pensar como você tem levado Deus na tua vida? Você já parou para entender a grandiosidade do nosso Deus e como você tem vivido a vida? Eu creio que é muito legal, né? É muito bom a gente ser uma pessoa bem-humorada, brincar, mas tudo tem um limite. Muitas vezes você não tem aquele sensor, né, de limite, aí alguém está do teu lado faz para você assim, menos, um pouquinho menos, né? Diminua um pouquinho, né? Porque muitas vezes a brincadeira passa e extrapola o que é a realidade. Mas muitas pessoas não sabem parar no tempo certo e acabam trocando os pés pelas mãos. As pessoas não levam a sério sua vida, seu relacionamento, seu casamento. Muitas pessoas não levam a sério o seu trabalho. E muitas pessoas não levam a sério Deus. Acham que Deus é obrigado a fazer o que você bem quer e a hora que você quer. Mas você não tem nenhuma responsabilidade ou nenhum compromisso com esse Deus. Quando nós paramos para pensar e entender quem é o nosso Deus, quando nós paramos para pensar e fazer, voltar lá atrás e entender, será que eu tenho levado Deus a sério na minha caminhada? Ou será que eu apenas estou brincando de ser um cristão? Ou será apenas que eu estou brincando em dizer que eu tenho um Deus que é fiel e verdadeiro, mas eu não acredito? Porque as coisas continuam acontecendo e parece que para mim cada vez é pior. Daniel, ele entendia de uma forma diferente. Daniel, ele foi um homem que Deus cuidou e preservou pela sua fidelidade. Daniel, desde jovem, levava Deus a sério. Ele entendia quem era o seu Deus. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com você. Vocês que estão aqui na igreja, você que está nos assistindo nesta live, nesta manhã, que você possa entender até onde você vai levar Deus a sério. Ou quanto tempo você vai continuar vivendo desse mesmo jeito, achando que tudo isso é normal. No livro de Daniel, no capítulo 4, a partir do versículo 19 até o 37, eu não vou estar lendo todo esse texto, porque é um texto bem extenso, e a gente vai acabar gastando muito tempo lendo o texto, mas eu quero estar, talvez, parafraseando alguns versículos, para que a gente possa entender um pouquinho o que Daniel estava falando nesse contexto. Daniel foi um dos despojos de guerra, do rei Beltesazar. O que é o despojo de guerra? O rei, eles queriam tomar um outro reinado, eles iam lá com seu exército, tomavam aquele reino e pegavam as melhores coisas do reino. Os tesouros, pegavam os homens mais fortes, mais valentes, mais inteligentes e traziam como escravos para o seu reinado, para que pudessem aproveitar dessas pessoas, tanto na mão de obra ou em outras situações. E a gente vê que Daniel foi um desses homens que foi trazido como escravo. Por quê? Porque ele era um homem forte, um homem vigoroso. E na caminhada de Daniel, Beltesazar, o rei, ele fez o quê? Ele fez uma imagem, iludido pelos seus, podemos dizer, os seus ministros, os seus assessores, que eles tinham que ter um rei. E eles precisavam construir algo que fosse majestoso e todo aquele povo que pertenciam àquele reinado teriam que se prostrar perante
esse altar, perante esse Deus que eles fizeram. A gente sabe que no contexto ali, né, Beltesazar mandou fazer uma estátua muito grande, e todas as pessoas que moravam naquele reino tinham que passar e se prostrar perante aquela imagem. Mas a gente vê uma situação que foge um pouco do controle, né? Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 amigos também de Daniel, que foram levados cativos, e Daniel, eles não se prostraram perante aquela imagem, porque eles tinham a certeza quem era o seu Deus. Eles não queriam brincar, eles não queriam desonrar o seu Deus. Eles tinham convicção, eles tinham certeza. E Beltesazar, ele teve um sonho. Uma noite ele teve um sonho e ele chamou vários dos seus magos para que pudessem desvendar aquele sonho, para que pudessem interpretar. E nenhum deles conseguiu interpretar. Aí chamaram Daniel. E Daniel chegou perante o rei, né? E o rei contou a história, contou qual era o sonho. Aí Daniel chegou no momento, no versículo 19, que ele diz assim: então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o seu sonho, aliás, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. Ele falou: olha, eu não estou com medo de dizer o que era o teu sonho, de interpretar, mas quem dera que esse sonho somente fosse aplicado para as pessoas que não gostam de você, Nabucodonosor. E Nabucodonosor, ele realmente falou: não, pode falar. Beltesazar era o nome de Daniel antes de ser mudado para Daniel. Então Nabucodonosor pediu para que ele contasse. Aí ele começou a discorrer sobre todo aquele sonho. Olha, Deus está colocando aqui, você viu uma árvore, você sonhou com uma árvore muito grande. Sim, Deus está dizendo que você é essa árvore. E tudo que está embaixo dela é o que está sobre o teu governo. Você está reinando sobre tudo isso. Você é o Todo-Poderoso. Mas Deus está falando que Ele vai mandar cortar essa árvore e vai deixar somente um toco. E isso é para você, Nabucodonosor. É para você, o rei da Babilônia. Deus está falando para você. Não é somente para as pessoas que guerreavam contra você. Você teve poder? Sim. Você foi um grande conquistador. Mas Deus está dizendo que você vai passar por 7 tempos ou 7 anos de dificuldades. Você vai estar no campo se alimentando como os animais. Quem quer ter uma notícia ruim? Para ele estava bom a primeira parte do sonho, né? Onde dizia que ele era o dominador. O versículo 22 diz: essa árvore, ó rei, és tu, te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Você é o cara, você é o todo-poderoso. Mas lembre, você não é uma pessoa submissa a Deus. Você pode mostrar que tem poder, né? Você pode mostrar que é o Todo-Poderoso. E o versículo 25 diz: tu serás expulso do meio dos homens e viverá como animais selvagens, comerá capim como os bois e te molhará com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. As pessoas, quando elas se tornam poderosas, elas acham que não precisam mais de Deus. Eu não preciso mais. Eu tenho poder. Por isso que lá em Jeremias 17 fala, né? Maldito do homem que confia
no próprio homem. Maldito do homem que confia em si mesmo e acha que tem a força só no próprio braço. Muitas pessoas estão brincando com Deus, achando que eu não preciso, né? Nós mesmos, muitas vezes, nós esquecemos, né? Ah, um filho está febril, alguma coisa, vamos correr para o médico. Mas se nós podemos orar e pedir para que Deus cure, para que Deus alivie aquela febre, mas parece que esquecemos que nós temos o contato com o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Não vamos onde é mais rápido, é mais fácil. Nós não aprendemos a esperar e descansar no Senhor. Eu não estou dizendo que você não tem que levar teu filho para o médico, deve levar, mas muitas vezes a gente esquece de orar. Primeiro então ore pelo teu filho, depois leve no médico. Porque você está demonstrando que você primeiro buscou em Deus. Deus manda, né? Deus deixou médicos, né? Lucas era médico, era um discípulo de Jesus, era médico. Então nós sabemos que temos que ter esse cuidado, mas muitas vezes nós brincamos. Nabucodonosor, ele era filho de Nabopolassar, né? Ele foi fundador da Babilônia, ele derrotou o Império Assírio lá em 1612 a.C. E ele foi um grande administrador, um grande general, foi um cara conquistador. O nome dele é citado 88 vezes só no Antigo Testamento, entre o livro de Daniel e o livro de Jeremias. Então era um homem muito poderoso naquela época, mas o seu filho Nabucodonosor não levou Deus a sério e teve consequências drásticas. Eu pergunto para você nessa manhã: até onde você tem levado Deus a sério? Ou você está levando Deus na brincadeira? Eu não estou falando de igreja, de compromisso, de fidelidade na igreja. Eu estou falando de compromisso com Deus, aquele que te deu a vida, aquele que te resgatou, aquele que pagou um preço muito alto pelo resgate de você. Você que não merecia, como eu que não merecia, e hoje nós temos o privilégio de viver uma vida com Deus. Por quê? Porque Deus faz tudo para salvar a nossa vida, ou para salvar uma vida. Deus se doou seu próprio filho. E a Margarete falou ontem, a gente vê Deus doando seu filho, mas imagine a mãe dando o filho do seu ventre para salvar pessoas que não mereciam. Quando a gente olha nesse contexto, eu vejo lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que existiam, sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Deus colocou Daniel, inseriu Daniel naquela situação e os seus amigos no palácio, porque ele tinha um propósito. Deus colocou aqueles homens, Deus permitiu que eles fossem levados como espólios de guerra. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Amados, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida e reclamamos, questionamos por que acontece isso. Eu sou tão fiel, eu tento viver uma vida correta, digna, e as coisas parecem que não fluem, parece que dá tudo ao contrário. Deus está usando você porque Ele tem um propósito. Não é porque as coisas não estão fluindo como você quer que Deus esqueceu de você. Imagine Daniel e os seus 3 amigos, pessoas super inteligentes, pessoas que eram e reconheciam Deus como Senhor, estavam presos, levados como escravos. Senhor, Tu não poderia ter nos livrado dessa situação? Deus, Ele faz da forma e do jeito que Ele quer. Muitas vezes nós não entendemos o porquê que Deus está agindo dessa forma. Mas nós não precisamos entender o porquê. Nós temos que entender para quê. Qual é o propósito que Deus está agindo dessa forma, ou deixando isso acontecer. Qual que é o propósito de Deus na minha vida? O que Ele quer fazer? Deus usou então Daniel
para interpretar aquele sonho. Imagine se Daniel não estivesse naquele momento, naquele local. Os seus videntes, os seus magos do rei Nabucodonosor, não chegavam nem próximo ao conhecimento daquele jovem chamado Daniel. O texto diz ali que 10 vezes mais ele era sábio do que os sábios daquele reinado. Era um homem, podemos dizer hoje, superdotado de conhecimento, porque Deus estava com ele. No capítulo 2, versículo 47 de Daniel, ainda o rei fala dessa forma: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Ele conseguiu entender. Nabucodonosor conseguiu entender que Daniel tinha essa capacidade, porque o Deus de Daniel era maior do que tudo que podia existir, do que até aquele Deus que ele criou. Será que você consegue entender? Será que você consegue mensurar quão grande é o teu Deus? Será que você consegue entender a profundidade desse Deus? Será que você consegue entender que esse Deus ele é capaz de fazer tudo por você? Ele deu o filho dele para morrer por você, e você tem reconhecido? Muitas vezes as pessoas até reconhecem, mas você que está vivendo isso, deixa de lado, ou leva de qualquer maneira. Eu não preciso ser fiel. Tem um cântico que a gente canta, que diz que eu preciso ser fiel até o fim. Eu preciso ser fiel. Eu não posso deixar, eu não posso relaxar. Deus usou então Daniel para interpretar esse sonho, e tanto que Nabucodonosor reconheceu. Amados, é diferente reconhecer e aceitar. Reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses. Mas será que ele se prostrou perante esse Deus? Ele aceitou esse Deus para ele também? No decorrer a gente vai entender que ele não aceitou. Por isso que ele teve a consequência de tudo aquilo que ele acreditou. Amados, nós temos que entender que Deus demonstra que só Ele pode nos libertar. Não existe outro libertador, não existe outra forma de você chegar até Ele, se não for através do seu Filho Jesus Cristo. Não existe outro meio. Mas muitas vezes nós relaxamos. No capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. O que ele estava se referindo? Quando aqueles 3 jovens não se prostraram perante aquela imagem do rei, qual era a consequência para quem não se prostrasse? Seriam lançados numa fornalha de fogo. E o que aconteceu? Pegaram aqueles 3 jovens que não quiseram se prostrar e lançaram naquela fornalha. E a palavra de Deus diz que aqueles homens que abriram aquela porta e lançaram aqueles 3 jovens morreram com o calor que veio daquela fornalha. Aqueles homens que lançaram, eles morreram pelo calor que veio da fornalha. E aqueles jovens caminhavam dentro da fornalha. E quando eles olharam, não tinha apenas os 3 jovens, tinha mais um. Tinha mais um caminhando com eles. E a palavra de Deus, a única vez que eu vejo na palavra de Deus falando sobre chapéu, E ela diz que nem o chapéu queimou, o chapéu que estava na cabeça deles. Imagine a proteção de Deus, nada, eles saíram intactos como entraram na fornalha, porque Deus estava com eles. Tanto que o rei reconhece e fala:
né, o Deus, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mais uma vez, ele reconhecendo o poder de Deus. Reconhecer é uma coisa, viver é outra. Eu posso reconhecer, eu posso dizer, puxa vida, o Edson é legal, mas eu não quero ser amigo dele. Né? O Edson é muito gente boa, mas eu não quero um relacionamento com ele. E tem muitas pessoas que fazem assim, mas se o Edson me ajudar, né, é legal, eu quero os benefícios que ele pode me proporcionar, mas eu não quero ter uma caminhada com ele. E muitas pessoas fazem assim com Deus. Deus é legal, sim, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele lá e eu aqui. Eu não quero me relacionar, porque quando eu me relaciono com alguém, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. É como no casamento. Eu sempre digo, você não pode casar com alguém achando que você vai mudar aquela pessoa. Você tem que casar com alguém para poder compartilhar. Tudo bem, no casamento nós vamos abrir mão de algumas coisas, mas o casamento não vai mudar a tua vida, mas você vai aprender a honrar, a respeitar aquela pessoa que está com você. Se a pessoa não gosta de alguma coisa, então por que eu vou fazer? Eu vou estar desagradando, mas eu tenho que abrir mão. Então tem muitas pessoas que não querem ter esse relacionamento com Deus. Eu quero somente os benefícios. Eu sempre falo aqui, hoje, né, há essa ideia do ficar. O ficar significa não ter compromisso. Você fica hoje com um, amanhã com o outro, né? O problema é quando você engravida, aí vem uma consequência, né? A gravidez não é algo ruim, é uma bênção do Senhor, mas em muitos relacionamentos é uma consequência de uma vida promíscua. Os filhos são bênçãos, mas pode ser consequência de uma vida promíscua. Então, com Deus, o rei aqui, Nabucodonosor, ele sabia, esse é o Todo-Poderoso, mas eu sou o grande, né? Eu sou o rei, eu sou o conquistador, eu que fui lá, guerreei, tomei posse, e vou continuar dessa forma. Ninguém tem poder para me mudar. O pior que todos os alertas que Deus mandou para Nabucodonosor não valeu a pena. Não adianta. Não adiantou. Ele viu Deus livrando aqueles 3 jovens, né? Antes de tudo isso, se a gente voltar um pouquinho, chegou um momento que ele queria que Daniel e seus amigos comessem dos manjares do rei. E o que Daniel falou? Não, nós não vamos sentar à mesa junto com o rei, porque tudo que está aqui é impuro, e nós não vamos participar disso. Nós vamos, por um período, nós vamos nos alimentar somente com verduras. Nós não vamos alimentar com toda a iguaria do rei. Chegou um tempo que aqueles jovens fizeram isso. Aí eles olhavam para aqueles jovens, como assim? Nós com todos os manjares, com tudo isso que nós comemos, e vocês comendo, só se alimentando com saladas, estão muito mais fortes e mais bem do que nós. Não era porque eles só estavam comendo salada, senão aí eu estou dizendo que o vegetariano é isso aí mesmo, só coma salada, né? Não é porque eles estavam submissos a Deus. Não era o alimento que eles comiam, mas era o Deus que vivia na vida deles, que transformou as atitudes. Como nós, nos alimentando com tudo isso, não estamos fortes, vigorosos como vocês? Então, Nabucodonosor já tinha visto tudo isso que estava acontecendo, mas parece que não movia. Que a Margarete falou na abertura, a gente está vendo tantos acidentes, tantas coisas acontecendo. Mas isso tinha que acontecer, né? É imprudência. Eu até falei para ela, olha Margarete, eu imagino o que está acontecendo, tanto esses acidentes ali naquela entrada de Mafra, a culpa do celular. Não do celular, mas de quem usa o celular. Porque você está vindo quando nós vamos daqui para lá, né? Quando você chega na entrada de Mafra, começa a descer a serra ali, o celular começa a apitar, entrou área, deu área. E eu imagino que as pessoas estão
naquele momento estão buscando ver o que está acontecendo, as mensagens que estão vindo, e acabam tirando o foco do que deveria ser necessário. E isso está acontecendo porque é um local onde você olha, mas como que vai dar tanto acidente aqui? A imprudência, você tirar o olhar do foco. Quantas pessoas têm tirado o olhar de Deus? Ele é o nosso foco, Ele é o nosso norte. Aí acontecem as coisas, as pessoas não sabem por que está acontecendo, porque você desviou o olhar do que era certo, do que era correto. Você foi imprudente. O rei aqui estava sendo imprudente. A segunda atitude que eu vejo, Deus sempre avisa antes de disciplinar. Deus nos mostra. Quando você tem aquele relacionamento, versículo 27 do capítulo 4 de Daniel, ele fala assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continue a viver em paz. Daniel falou para ele: olha, estou interpretando o teu sonho, mas você tem que tomar uma atitude, tu tem que tomar uma posição. Muitas vezes nós não entendemos os avisos de Deus, só depois que quebramos a cara a gente, puxa vida, né? Aquela situação foi esse tempo, foi esse momento, e eu fui negligente. Deus usou Daniel porque ele não se rendeu ao rei, ele se rendeu ao rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas o rei da Babilônia, ele não se rendeu. Eu confio, eu creio no meu Deus. O sonho falava a ele sobre a história que poderia ser mudado. Olha, tanto que ele disse aqui: abra a mão de toda a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados. Talvez Deus possa deixar você viver em paz. Só para a gente entender, amados, você ser uma pessoa boa, você ter uma vida de paz, você ajudar os outros, não significa que você não vai ter dificuldades. Senão nós estamos indo para uma linha, né, bem complicada. Senão, eu estou ajudando os outros, então eu tenho que viver. Não. Tanto que ele fala aqui, mude, renuncie os teus pecados, a tua maldade, pratique as coisas boas. Talvez então vai continuar vivendo em paz. É isso que Deus quer que a gente entenda. Seja uma pessoa correta. Eu sempre falo assim, as pessoas falam: tá, mas e tudo isso que você prega, tu acredita nisso? Acredita que existe um céu, um inferno? Eu falo: olha, eu creio porque eu creio em Deus. Mas eu penso de uma forma: tudo isso que eu estou pregando hoje, se não existir depois que eu morrer, eu não vou ter prejuízo nenhum, porque eu vivi uma vida boa aqui, porque eu pratiquei aquilo que eu acreditava. Mas se tudo isso que eu prego existe, e quando eu morrer realmente existe tudo isso, aí sim eu vou viver eternamente com Deus, naquilo que eu creio. Mas pense, se eu não viver isso que eu estou falando, e tudo isso for real, eu vou falhar 2 vezes, porque eu vou ter uma vida totalmente conturbada aqui na terra, e eu não vou conseguir ter uma eternidade com Deus. Então eu prefiro viver isso que eu creio que é real, e tenho certeza que Deus, tudo que Ele ensinou é verdadeiro. Então eu vou vencer 2 vezes, mas eu posso falhar 2 vezes por omissão, porque eu prefiro não crer, eu prefiro viver como eu acho melhor. É isso que nós temos que ter a consciência. Se tudo isso que você está vivendo aqui, esse amor, vivendo uma vida totalmente na presença de Deus, controlada por Ele, você vai lucrar 2 vezes. Tu vai ter uma eternidade com o Pai. Então, amados, pense bem nisso. Não é prejuízo viver uma vida correta. Isso é prazeroso. Sempre quebramos a cara quando nós queremos
ocupar o lugar de Deus. Quando nós achamos que nós podemos, é na minha força. Versículos 30 e 33 do capítulo 4 de Daniel, ele diz assim: disse, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Tudo puxando para ele. É a minha Babilônia que eu construí com a minha majestade. É o cara todo poderoso. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim com os seus bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e os pelos cresceram como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. O sonho dele se cumpriu. Ao invés dele receber, Deus como redentor da sua vida, ele foi arrogante. Ele achou, foi interpretado o sonho, mas nada adiantou. Ele só entendeu a primeira parte, que ele era o Todo-Poderoso. Quantas vezes alguém fala alguma coisa para a gente e a gente fala: mas eu vou continuar fazendo do meu jeito, Eu não acredito nisso que estão falando, Eu não acredito que existe inferno. O inferno é aqui. Você já não ouviu falar as pessoas falando que o inferno é aqui? Você vai se decepcionar. Se você não mudar de vida, quando você chegar lá, você vai ver que realmente existe inferno. Mas o inferno não é um lugar para você. Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno para lançar Satanás e seus anjos. Mas a nossa escolha pode nos levar para lá, para um lugar aonde você não foi feito para ir. O inferno foi feito para ser lançado à morte, Satanás e seus anjos. Lá no livro de Apocalipse ele fala bem sobre isso. Mas as nossas escolhas podem nos levar para onde a gente não queria ir. Nabucodonosor, ele sabia que as escolhas dele poderiam levar ele a ter consequências drásticas, mas ele preferiu agir conforme a vontade e o desejo do coração dele. Amados, eu não estou falando isso para pôr medo em ninguém. Eu estou falando porque a Bíblia ensina. E se a Bíblia ensina e eu for omisso, Deus vai cobrar de mim. Eu não posso ser omisso com a palavra. Eu não posso aumentar a palavra nem diminuir. Eu tenho que falar a verdade que está contida nela. E Deus nos deixa como alerta. Aí você acha: mas Deus nunca falou para mim assim. Será que você não tem ouvido pregações? Será que você não tem ouvido músicas que falam a palavra de Deus e possam tocar no seu coração? Mas muitas vezes nossos ouvidos, eles se fazem surdos quando eu não quero entender. Você já sentou e conversou com alguém quando você fala assim: puxa, entrou aqui, saiu por aqui? Aquilo parece que não fez efeito nenhum, eu nem quero ouvir, eu estou escutando, mas não estou ouvindo. Eu escuto, mas não ouço. Quando você ouve, você muda de vida. Mas quando você simplesmente escuta, aquilo passa. Tem pessoas que escutam a palavra, não ouvem, não querem pôr em prática. A última situação que eu vejo nesse contexto aqui: a vida só normaliza quando reconhecemos que Deus é Deus. Nabucodonosor então passou toda a dificuldade pela falta de compromisso com Deus, pela falta de responsabilidade.
Nós sabemos também que Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Nabucodonosor foi lá e ele falou: olha, o teu Deus te livrará. Ele sabia que o Deus de Daniel era todo poderoso. Por quê? Porque havia um decreto, né, que uma pessoa daquele reinado poderia fazer oração a outros deuses. E Daniel, como ele tinha o hábito de fazer 3 orações por dia, ele entrava no seu quarto, abria a janela do seu quarto e orava ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E as pessoas viam, e chegaram no rei e falaram: olha, rei, tem que tomar uma posição. Você fez um decreto que ninguém poderia fazer oração a outros deuses, e o cara lá vai lá e ora ao Deus dele, e você não vai fazer nada? Qual é o decreto? Você já assinou algum papel que você não leu? Eu imagino que talvez Nabucodonosor tenha feito esse decreto, assinado esse decreto sem ler. Foi influenciado pelas pessoas, pela situação do momento. Mas ele vê, a punição era ser lançado na cova dos leões. Tá, mas quem está fazendo isso? O teu amigo Daniel. Qual é a consequência? Vamos lançar na cova dos leões. Aí ele chega e fala: o teu Deus te livrará. Ele sabia do poder de Deus, ele sabia do poder do Deus de Daniel, mas ele não queria mudança. As pessoas conhecem e sabem quem é Deus. Até aquele ateu que se diz ateu, né? Ele diz: eu sou ateu graças a Deus, né? Então, ele não é ateu. As pessoas parece que perderam o senso de responsabilidade, de confiança. Eu não preciso, né, ser um destaque. Eu preciso estar inserido no meio. Eu preciso viver com Cristo na minha vida. Só que muitas vezes a gente está perdendo isso. Eu vou pôr uma foto minha aqui na igreja, né? A igreja do pastor Rosemar, e todo mundo tem que fazer reverência. Misericórdia, isso é heresia. É heresia. E os heréticos vão para o inferno, a palavra de Deus diz, porque estão desvirtuando a palavra. Nós temos que entender que existe um único Deus, um único caminho, e é somente através de Jesus Cristo. Aí o que aconteceu aqui, no versículo 34, ele diz: o fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Amado, sempre há uma esperança de restauração. Nada está perdido quando você se volta a Deus. Quando você se volta ao Criador. As coisas podem estar difíceis? Podem. Imaginem que Nabucodonosor passou 7 anos no campo como um animal. Consequência da falta de confiança, se achando que ele era o Todo-Poderoso. Talvez você possa estar vivendo nesse tempo, esses 7 anos difíceis da tua vida. Talvez você possa estar vivendo esse tempo e achando: olha, por que eu estou passando isso? A minha resposta é para você: volte para Deus. Volte, mas volte de uma forma íntegra. Não use mistura. Você não precisa mistura. Você depende inteiramente de Deus. Deus quer restaurar. Quando Nabucodonosor falou aqui, agora voltou o meu entendimento. Agora eu voltei à essência. Agora eu reconheço quem é Deus. Deus sempre nos dá uma chance. Deus sempre nos dá a oportunidade de escolha. Você pode se voltar perante o Criador. Quando você entender isso, você sabe que Deus vai te honrar. Chegou a hora de você parar de levar Deus na brincadeira. Chegou o tempo, acabou, gente. As coisas estão acontecendo e sinais estão acontecendo todo dia. Você vê, né,
Tu vê lá em São Paulo, naquelas regiões, nuvens de poeira. Da onde que surgiu isso? Da onde que está saindo isso? Os sinais de Deus estão se mostrando em todo o tempo. Nós vemos o homem brincando com Deus, querendo ser Deus. Quando a gente vê as clonagens, é o homem brincando com Deus. Ah, mas a palavra de Deus diz que nos últimos tempos a ciência se tornaria muito grande, né? Sim, mas isso é ético. Nós temos que entender e saber dividir. O conhecimento seria muito grande, sim. Mas não é porque o meu conhecimento é grande que eu tenho que deixar de ser ético. Nós temos que aprender a viver uma vida realmente, né? Vocês lembram quando produziram primeiro animal clone, a ovelha Dolly, acho que era Dolly, né? Ah, o mundo vai mudar. Vai, né? Mas a gente vê a decadência da humanidade. A decadência. Se a gente não voltar a Deus, nós estamos perdidos. Deus faz tudo para salvar uma vida. Ele deu a vida do seu Filho por cada um de nós. Deus sempre nos avisa antes de disciplinar. Ele avisou várias vezes Nabucodonosor. Aquele sonho revelado, olha, mude de atitude, senão tu vai ter consequências. Mas quando nós quebramos a cara, né, é porque nós queremos ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Eu posso, né? Amados, eu tenho muito medo quando as pessoas usam, né, aquele versículo lá de Filipenses 4,13 que diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas as pessoas usam somente para o benefício. Eles não interpretam o que Paulo estava falando. Eu estou preso, eu estou acorrentado aqui entre grilhões, né? Um soldado de cada lado, mas eu posso estar preso aqui porque Deus me fortalece. Eu sou o prisioneiro de Cristo, não desses homens que estão ao meu redor me zelando. Mas as pessoas confundem, porque eles querem tirar como benefício. Então eu posso fazer tudo, eu posso passar por cima dos outros porque Deus me fortalece. É Deus que está me mandando. Cuidado, cuidado com o poder da palavra. Ele estava dizendo que ele podia estar preso, passando dificuldades, porque Deus o fortalecia. Mas as pessoas usam um contexto diferente. Então cuidado, amados. Muitas vezes quebramos a cara porque queremos ser Deus. A vida ela só vai se tornar normal quando nós reconhecemos que Deus é Deus. Então, amados, chega de brincar. Está na hora de mudar. Que Deus abençoe você. Vamos orar. Pai de amor, Pai que é rico em misericórdia, entendemos que Tu és soberano. Pedimos perdão, ó Pai, quando levamos Deus de qualquer forma, levamos na brincadeira. Nos perdoe, Senhor, se temos agido dessa forma. Quebranta os nossos corações para que possamos viver o cristianismo verdadeiro, não apenas de aparência. Temos que entender que Tu és o doador, que Tu és aquele que conserva, aquele que cuida, o nosso protetor. Mas principalmente Tu és o nosso resgatador, aquele que nos resgatou lá das ciladas do maligno e nos trouxe novamente para a luz. É o mesmo Deus que agiu na vida de Daniel, de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, o mesmo Deus que puniu Nabucodonosor pela sua imprudência, pela sua negligência. É o mesmo Deus que continua no controle da humanidade. Sim, nós cremos, nós sabemos que Tu continua, Pai. E nós nos prostramos na Tua presença e dizemos: Pai, faz em mim, ou faz de mim um verdadeiro adorador. Aquela pessoa que Te adora em espírito e em verdade. Aquela pessoa que Te busca, que clama, que entende que não conseguimos nada sem a Tua presença. Purifica, Pai. Purifica a nossa vida, os nossos sentimentos. Queremos, Senhor, depositar toda a nossa força nos braços do Pai.
Sabemos que quando Tu nos carrega no colo é aí que nós nos sentimos mais fortes, porque somos protegidos, porque estamos sendo cuidados, embalados nas mãos do nosso Criador. Dai-nos, ó Pai, uma semana repleta de paz, uma semana repleta de alegria e de vitória, porque sabemos que nós apenas estamos conquistando aquilo que Tu já venceu na nossa vida. Por isso, Pai, queremos tomar posse das bênçãos espirituais que Tu tem delegado a cada um, e que os nossos olhos espirituais estejam abertos para que possamos vislumbrar a grandiosidade do nosso Deus, e possamos, ó Pai, Te levar realmente a sério, porque Tu és justo, Tu és Pai e Tu és fiel, mas é um Deus de justiça, que nada está oculto dos Teus olhos. Muito obrigado, Pai. Eu oro abençoando esta igreja, abençoando cada um que está assistindo esta live, as pessoas que vão assistir logo mais no YouTube, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em cada coração. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Que Deus abençoe você, tua casa, e você viva o sobrenatural de Cristo. E lembre, não é hora de levar Deus na brincadeira. Que Deus abençoe a todos.